Marcos capítulo 4, 35 a 41. Diz assim o texto da palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus. A mesma lição outra vez. A mesma lição outra vez. A gente na vida passa situações que a gente vai, se estiver observando, atento, perceber que aquela situação pode até ser nova, mas o sentimento que a gente tem naquela situação, as coisas que a gente percebe e aprende, muitas vezes são coisas que a gente já passou e já aprendeu, talvez em situações diferentes, mas o mesmo lição, o mesmo ensino, a mesma lição. Eu fico pensando naquela professora que, muito zelosa, dá uma aula para os seus alunos, e aí os alunos, ao final, ela percebe, não aprenderam a lição. Aí ela, preocupada, na próxima aula, repete a mesma lição, querendo que eles aprendam. Mas ela percebe que ainda houve alguma dúvida, e aí na próxima aula, ela vai dar a mesma lição outra vez. Eu sinto na minha vida, e posso me recordar, que Deus tem feito isso comigo, porque em situações semelhantes ou situações diferentes, eu tenho aprendido muitas vezes a mesma lição. E eu vejo aqui nesse texto isso acontecendo, porque ao estudar o texto, aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus falou no meu coração, eu percebi que não é inédito, algo desse texto, que a Bíblia nunca tinha falado. Pelo contrário, muitas e muitas vezes eu tive essa mesma lição em outros textos, com outros personagens, e Deus estava assim me dando a mesma lição outra vez. Isso é legal, isso é bacana, quando Deus está se ocupando em te dar a mesma lição outra vez. É sinal que Ele está querendo que você aprenda algo, e quando Deus quer que a gente aprenda algo, com certeza vai ser bênção para a nossa vida. Então eu quero meditar com você neste momento sobre a mesma lição outra vez. Com certeza, acredito que você já deve ter ouvido outras pessoas pregarem esse texto. A gente acabou de cantar um louvor, né, que fala sobre esse texto. E é isso. Talvez até o conteúdo que a gente vai expor, você já tenha ouvido de outros textos também. Mas o importante é que Deus está se ocupando em nos falar mais uma vez algo que com certeza Ele tem como importante para a nossa vida. Mas que lição é essa? Que é a mesma e que a gente vai ouvir de novo e vai receber de Deus. Bom, em primeiro lugar, essa lição começa nos ensinando sobre a limitação do ser humano. O ser humano é limitado. É interessante que, se eu perguntar para você, você vai dizer: eu sei disso, eu sei que eu sou limitado. O ser humano sabe que tem limitações, mas é interessante que às vezes a gente se esquece disso. A gente sabe, mas se esquece. Eu vejo aqui o Senhor Jesus Cristo atravessando o mar da Galileia com os seus discípulos. E os discípulos, em determinado momento, apavorados, vão falar com o Senhor Jesus Cristo. O tom que eles usam é um tom de quem está apavorado. Mas como?
é porque estavam passando por uma tempestade, mas mesmo assim, aqueles discípulos, primeiro, eram pescadores, ou seja, estavam habituados a navegar. Mais ainda, eles eram pescadores que usavam o mar da Galileia como seu local de serviço, ou seja, conheciam bem as águas do mar da Galileia. Interessante que a pesca, ela geralmente é feita à noite. A gente vai encontrar no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus Cristo vai à beira-mar para chamar os primeiros discípulos, o Pedro falando: nós trabalhamos a noite toda, não pegamos coisa alguma. Mas é isso mesmo, os pescadores trabalham à noite. Eu fico pensando que se uma pessoa conhece bem um lugar de dia, e essa pessoa trabalha nesse lugar, está habituada a esse lugar à noite, ela conhece muito melhor. Porque de dia, às vezes, a gente deixa passar alguma coisa sem perceber. É coisa que talvez não tenha importância para nós, mas de noite a gente vai prestar atenção nos detalhes. E talvez a gente possa descrever melhor aquele lugar, se estiver habituado com ele à noite, do que aquela pessoa que está habituada com ele durante o dia. Então os discípulos estavam habituados com aquele mar, e estavam habituados com aquele mar de uma maneira bem intensa, porque conheciam bem aquelas águas. E tem outro detalhe: o mar da Galileia era, na verdade, um grande lago de água doce. A gente sabe que a água do mar é salgada, a água do mar da Galileia era doce, porque era um grande lago que havia ali na Galileia. O Rio Jordão descia das montanhas, chegava num lugar que tinha uma grande baixada, e ali ele foi enchendo, formou aquele grande lago, e depois ele continuou seguindo para o sul. E aquele lago, ele tinha 23 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Era realmente muito grande, por isso que as pessoas o chamavam de mar, pela sua extensão, pela sua grandeza. Além disso, havia muitos tipos de peixe nas águas daquele mar. E uma coisa interessante, ao redor do mar da Galileia havia muitas montanhas. Então havia aquele negócio o vento, né? A camada de ar frio que vem da serra e desce sobre o mar e se encontra com a camada de ar quente que vem do deserto, né? E ali sobre o mar se encontram e formam as tempestades. Então era comum haver tempestades no mar da Galileia. Isso quer dizer que aqueles discípulos já tinham enfrentado outras tempestades, já que no seu cotidiano eles trabalhavam naquele mar. Ou seja, havia uma habilidade daqueles discípulos com respeito ao mar, com respeito às tempestades. E tem mais uma coisa, a embarcação. Porque quando você tem um carro, né, às vezes a pessoa tem um carro e uma outra pessoa vai dirigir o seu carro, ele sente a diferença de algum detalhe. Mas você não, porque você está acostumado com aquele carro, sabe lidar com alguma qualidade a mais que o carro tenha, ou algum probleminha que de repente, né, acontece, mas você percebe que não tem tanta diferença e dá para levar, e você sabe lidar com o carro mesmo com aquele probleminha que ele tem. Aqueles discípulos estavam acostumados a pegar sempre no seu cotidiano aquela embarcação e ir para o mar, e conheciam muito bem qualidades e defeitos, sabiam lidar muito bem, sabiam conduzir muito bem aquela embarcação. A gente vai encontrar então aqueles discípulos muito habilitados. E aí, quando nesse episódio eles vão falar com o Senhor Jesus Cristo meio que apavorados, é uma surpresa, assim como para nós. Porque se surgir um problema na minha vida e na tua vida, que é um problema muito grande, nunca aconteceu, e quando acontece com alguém a pessoa fica sem saber como resolver, e a gente não conseguir resolver, a gente vai pensar: poxa, está além das nossas forças. Mas às vezes, meu irmão e minha irmã, acontece uma coisa que é do dia a dia, uma coisa que a gente já passou outras vezes e até já conseguiu resolver outras vezes. Um desafio que surge, que para nós não é tão desafio assim, porque a gente está acostumado com aquilo. Talvez alguém diga assim: isso aí eu resolvo de olhos fechados, porque isso aí eu conheço como a palma da minha mão. Mas às vezes pode acontecer de você não conseguir resolver, e aí pode vir ao coração do ser humano uma frustração. Existe muita gente hoje que está frustrado com a vida, não porque os problemas são tão grandes que ele nunca conseguiu resolver, mas às vezes porque ele se sente tão impossibilitado. Aquilo que qualquer pessoa resolveria, ele não conseguiu. Aquilo que qualquer um teria uma resposta, e depois que passa ele pensa: puxa, mas eu tinha a resposta, eu podia ter falado isso ou feito aquilo, mas não fiz, e agora já deu tudo errado.
Tem muita gente que cai na depressão por causa disso. Aqueles discípulos estavam passando por a mesma lição outra vez, porque a gente vai encontrar lá em Jeremias o profeta falando: maldito o homem confia no homem, né? Faz do seu braço mortal a sua salvação, o seu socorro, a sua força. Nós vamos encontrar também depois desse episódio lá o Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, dizendo: a pessoa fala que vai e faz e acontece. Nada disso. Ao invés disso, tem que dizer: se Deus quiser. O que Tiago está ensinando, o que Jeremias ensinou, é que nós somos limitados. E às vezes, meus irmãos, a gente se esquece disso, porque a gente aprende a lidar com as situações da vida e aprende a resolver a nosso modo, aprende a ter resposta para tudo. Mas cuidado, lembre-se que você é limitado, porque se em algum momento não der certo, não fique desesperado. Como nós cantamos aqui, Jesus Cristo está conosco, nós não estamos sozinhos. Ali naquela embarcação, Jesus estava presente e eles podiam confiar um pouco mais no Senhor. Mas aí vem uma segunda coisa, que essa mesma lição outra vez nos ensina, nos faz lembrar que nós somos limitados e nos ensina que nós precisamos aprender a lidar com a nossa fé. Precisamos aprender a lidar com a nossa fé. A gente encontra aqui aqueles discípulos, né? Eles estão numa luta tremenda, tentando resolver algo que aparentemente eles tinham condição de resolver, e quando não conseguem, eles vão falar com o Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz que eles chegam para Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? É interessante que a expressão daqueles discípulos não é aquela expressão de alguém que está no dia a dia adorando a Deus, em comunhão com o Senhor, e que passa por uma luta muito difícil, que não tem condição de resolver, e fala: Senhor, estou precisando do teu socorro, tem misericórdia de mim. E nem daquela pessoa que passa por um problema que ele, em outras situações, conseguiria resolver, mas não deu certo, alguma coisa aconteceu, mas ele continua, né, com aquela firmeza, com aquela segurança, e fala: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Não. Eles foram falar com Jesus como que estavam até dando uma bronca. Mestre, não te importa que pereçamos? Como é que a gente está num sufoco desse, num aperto desse, e o Senhor não faz nada para nos socorrer? Irmãos, a gente precisa aprender a lidar com a nossa fé, porque muitas vezes a gente pensa que Deus tem a obrigação de estar cuidando de nós a todo momento. Tem muita gente que pensa que Deus tem a obrigação de abençoar a sua vida, de socorrê-lo, de cuidar dele. É muito perigoso isso. Inclusive isso é ensinado em algumas religiões, algumas denominações, que você tem que determinar. É como se você falasse e Deus se sentisse obrigado, porque você está determinando e dizendo que tem que ser daquela maneira. Não. O Senhor Jesus estava naquela embarcação, mas Ele é o Senhor. E Ele tinha um propósito para aqueles discípulos, inclusive uma missão que Ele deu àqueles discípulos. A gente leu aqui no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus diz aos seus discípulos: vamos para outra margem. Existe uma missão, vocês vão até o outro lado do mar da Galileia e vão me conduzir até lá, e nós vamos para lá. Essa era a missão daqueles discípulos naquele momento. Quando eles estão naquele momento de tempestade e que não conseguem resolver a situação, eles se apavoram e vão chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo, como se estivessem realmente correndo aquele perigo de ficar por ali, da sua embarcação ser destruída e deles morrerem, perecerem ali. Por isso que eles falam, né? Não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer aqui e o Senhor não faz nada? Meu irmão e minha irmã, o Senhor te colocou aqui com um propósito. Um dia Ele te chamou e te salvou porque Ele tem algo para a tua vida. E com certeza, no momento que Ele escreveu a tua vida, você se lembra, né? Cada um dos nossos dias foram escritos e terminados quando nenhum deles havia ainda. Ele já tinha preparado aquele momento difícil na tua vida. Você precisa se lembrar disso e firmar a tua fé, porque se Deus te chamou e Ele tem um propósito, o propósito dele vai se cumprir, não vai falhar. Como nós também louvamos aqui, a palavra dele não vai falhar, as promessas dele não vão deixar de se cumprir naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele tem para nós. A gente encontra aqui aqueles discípulos dizendo ao Senhor Jesus Cristo: mestre, não te importa que pereçamos? Um detalhe importante, no versículo 36, o texto diz assim: eles despedindo a multidão, eles, ou seja, Jesus chamou os discípulos, disse: vamos para outra margem,
E os discípulos despediram as multidões. Mas não era comum acontecer isso. Geralmente era Jesus mesmo que despedia as multidões. Aí o texto continua dizendo, eles despediram a multidão, o levaram assim como estava no barco. Levaram Jesus assim como estava. Como é que Jesus estava? A gente vai continuar lendo aqui, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Você imagina uma embarcação em que o vento está dando contra ela e as águas estão entrando a ponto de encher, é porque havia realmente um tumulto muito grande, aquela coisa de ficar sacudindo e o barulho. E Jesus, diz o versículo 38, estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Com aquilo tudo, Jesus continuava dormindo. Ou seja, devia estar com sono muito pesado. Aí você vai pensar, ele chama os discípulos para ir para outra margem, os discípulos aqui despedem a multidão, ele assim como estava, vai para o barco, e lá no barco ele procura logo um lugar para que ele possa dormir. É na popa, na parte de trás do barco. Ele pega um travesseiro e está dormindo ali. Quando a gente vai examinar o contexto dessa passagem, aqui no capítulo 4, o Senhor Jesus está contando parábolas para as multidões. Ele conta uma parábola, ele conta outra parábola, ele dá a explicação aos discípulos acerca daquela parábola, e diz ali, nesse versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, ou seja, a coisa se estendeu, passou do horário. Jesus certamente estava cansado. E eu fico pensando que ele não estava cansado só daquele dia. Aqui a gente vai encontrar no capítulo 3 que houve um momento que Jesus foi para casa. A gente, quando pensa em alguém que vai para casa, a gente pensa, finalmente a pessoa trabalhou, ou estudou, ou viajou, fez o que fez, agora vai voltar para casa para descansar. Só que Jesus Cristo, no capítulo 3, a gente vai encontrar que ele foi para casa, mas ele não conseguia nem comer. Tanta era a multidão que estava com ele. Isso aconteceu no capítulo 2, quando ele vai para casa também, e tem tanta gente que nem na porta tinha lugar. Eu fico imaginando, as pessoas estão entrando, e daqui a pouco não tem como entrar, alguém vem, fica na porta olhando, aí o outro fica do lado da porta, daqui a pouco nem na porta tem como mais alguém ficar. Trouxeram um paralítico para que ele curasse aquele paralítico, e a gente sabe que a história diz, no capítulo 2, tiveram que descer o paralítico pelo telhado, de tanta gente que era. Jesus que estava numa atividade muito intensa. Ele morava em Nazaré, veio para a Judéia para poder ser batizado por João Batista, voltou para Nazaré, a região da Galiléia, e era andando, era pregando, era curando, era libertando, era fazendo muita coisa. Então, quando chega esse momento que Jesus, ele vai, não vou para casa, porque em casa eu não vou conseguir descansar. Se eu subir a montanha, o pessoal vai atrás de mim. Ele falou, vamos para outra margem. Parece que era assim, aquilo que Jesus pensou. O meu único jeito de descansar é entrando no barco, porque no barco não dá para entrar muita gente. E assim que ele entrou no barco, ele procurou um travesseiro, foi para a parte de trás da embarcação e ali ele adormeceu. E o sono dele foi tão profundo que aquela tempestade não conseguiu acordá-lo. Mas que lição é essa, essa mesma lição outra vez? É que Deus te deu uma missão, te deu um serviço para você fazer, e Ele está descansando em você, para que você possa cumprir aquilo que Ele te deu para fazer. Às vezes a gente fica preocupado em que Deus é que vai nos levantar, em que Deus é que vai nos fazer andar, em que Deus vai nos abrir a boca e falar. Isso tudo Ele já capacitou a gente para fazer. Aquele que é novo, chegou agora, não conhece nada, ele vai tratar de um jeito, mas você que já tem essa fé madura, que já está aqui há bastante tempo, vai tratar de um jeito diferente. Uma pessoa que chegou agora vai ter uma missão mais facilzinha, para que ele possa pegar o jeito, mas você que já é maduro, ele vai dar uma missão que vai pesar um pouco mais, que vai ser mais difícil. Ele vai entregar nas tuas mãos para que você faça. Os discípulos tinham uma missão, levar Jesus para outra margem daquele mar. E Jesus tinha dado aquela missão a eles, porque tinha capacitado eles para cumprir essa missão. Eu e você, meus irmãos, fomos capacitados para cumprir a missão que Deus nos deu. Eu estou aqui lembrando dessa situação da pandemia. Eu fico pensando, teve já muitas vezes em que reportagens falavam das grandes potências mundiais. Eu ficava pensando, assistindo reportagens, matérias que eram feitas às vezes de vários dias, falando da medicina, a medicina lá nessa região, nesse país, o armamento, a força do exército
dessa nação e daquela outra, a tecnologia, a riqueza, o dinheiro. Eu ficava admirado, porque nações que eu ficava pensando, esse pessoal tem de tudo, esse pessoal está com toda a força, todo o poder, e aí vem a pandemia e está todo mundo no mesmo barco, a tempestade está vindo para todo mundo, não tem aquela tecnologia que não está sofrendo. Grandes nações estão perdendo muito dinheiro, grandes nações estão perdendo muitas vidas, grandes nações não conseguiram fazer um remédio que curasse de um dia para o outro, nem lá para o presidente daquela parte, daquela nação. Eu fico olhando para essa situação toda, eu fico percebendo como o ser humano é limitado, e às vezes esquece disso, e Deus está fazendo esse mundo todo lembrar que todo mundo, todo ser humano, por mais que pareça forte e capaz, é limitado, e chega num momento em que ele vai precisar cuidar da sua fé. Infelizmente a maioria não tem fé, a maioria nem se lembra de fé, nem se lembra de Deus. A maioria não percebeu ainda que Jesus está nessa embarcação. A maioria acaba naufragando, mas você não, eu também não. Os servos de Deus que estão espalhados pelo mundo afora não naufragam, porque o Senhor Jesus Cristo não está só naquela casa, ou naquele trabalho, ou naquele bairro, ou na cidade. Jesus Cristo está no meu coração e no teu coração. Nós pertencemos a Ele. É uma coisa interessante, a lição, a mesma lição outra vez. Primeiro, as nossas limitações, nós somos limitados. Segundo, trabalhar a nossa fé. E terceiro, lembrar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Tem muita gente que tem o dinheiro como seu Senhor, tem muita gente que tem o grande amor da sua vida como seu Senhor, tem muita gente que tem as posses neste mundo como seu Senhor. Cristo disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E tem muita gente colocando o seu coração em muitas coisas, mas Deus quer que a gente se lembre que o nosso coração está no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. O texto vai nos mostrar aqui que Jesus Cristo, quando é acordado daquele jeito, aqueles discípulos apavorados, mestre, não te importa que pereçamos? Diz o texto que Jesus acorda, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Essa palavra acalma-te, essa palavra emudece, ela é uma palavra que no grego ela tem um sentido mais forte. O sentido aqui é de põe mordaça. A ideia dessa expressão é uma ideia de uma repreensão severa, um basta, acabou, acabou. Deus se levanta, ele acorda e ele fala com o vento, fala com o mar: basta, acabou. Aquele vento estava indo contra a embarcação do Senhor Jesus Cristo. O mar estava querendo encher a embarcação do Senhor Jesus Cristo. Deus que fala: acabou, cessa, e tudo fez-se grande bonança. Aí os discípulos estão ali olhando aquilo, fica imaginando que quando aconteceu aquilo, eles ficaram admirados. O texto vai dizer depois que eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É isso mesmo, Jesus Cristo é o Senhor. Não tem nada que não lhe obedeça, não tem porta que ele abra que vai se fechar. A semente que ele semear vai dar o fruto que ele mandar, porque ele é o Senhor.